Vejo tuas nuvens nos céus, brancas como a neve sem ter fim. Mostram o quanto és tremendo, incomparável tu és. Meus irmãos, hoje nós vamos continuar avançando no Evangelho de Lucas e eu peguei um tema. Passa para o próximo slide. O tema da pregação hoje é o homem que cantou a canção de Deus sobre seu filho. Então está lá registrado em Lucas 1, 67 a 79. Queria que você abrisse comigo. Depois nós vamos analisar o texto, mas para nós lermos o texto como um todo. Enquanto você abre, eu quero orar. Senhor, eu quero te louvar nessa manhã, quero te agradecer pela oportunidade de ministrar a tua palavra. Eu quero pedir de todo o coração nessa manhã que o pregador seja humilhado e que somente o Senhor seja glorificado. Que o Senhor, durante a pregação, trate o meu egocentrismo, a minha arrogância, o meu senso de que eu sou capaz sozinho, para que eu entenda que em todos os momentos o Senhor é quem guia, o Senhor é quem dá a resposta certa, o Senhor é quem está no controle e o Senhor é quem tem que ser glorificado e que tem que ser louvado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o início do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Meus irmãos, pode avançar mais isso. Então, primeira coisa que a gente precisa perceber no texto aí, é o contexto distante. É o mais distante. Ele está localizado nos versos 5 a 56, que nós já vimos aqui através das ministrações do pastor Pipe. E esse contexto revela um homem em crise e em silêncio, e duas mulheres humilhadas que foram honradas. Então nós estamos falando do sacerdote Zacarias, e nós estamos falando de Maria, que vai conceber por obra do Espírito Santo Jesus, e de Isabel, que vai conceber através de milagre, porque ela era estéril, o menino em questão aqui, que é João Batista. Nós, seres humanos, temos uma tendência de sermos extremamente severos com pessoas como Zacarias. Por que eu estou dizendo isso? Porque no contexto distante, quando o anjo Gabriel, que não se identifica como anjo Gabriel, inicialmente, a Zacarias, mas de qualquer maneira, é um anjo do Senhor que está se revelando, e essas revelações, elas causavam um terror tremendo
né, anjos aparecendo nesse período, são muito diferentes daquela ideia barroca que nós temos de anjinhos que são pintados nas igrejas católicas. Eram aparições terríveis, as pessoas ficavam cheias de terror. Nós temos a tendência de sermos severos com pessoas que duvidam. E foi o que Zacarias fez. Zacarias já era idoso, Isabel também já era idosa e estéril, e o anjo vem trazer uma palavra da parte de Deus para ele que diz que, contrariando todas as perspectivas naturais, todas as perspectivas biológicas, eles terão um filho. Bom, eu não sei você, mas eu ia duvidar. Eu ia duvidar que nem a mulher de Abraão também duvidou. E riu, inclusive. E sabe por que era tão fácil, tão mais cômodo para Zacarias duvidar? Porque o contexto histórico que cerca o sacerdócio de Zacarias vem de um tempo de 400 anos, onde Deus simplesmente tirou a mão de Israel. Israel está abandonado, Israel está sendo dominado por povo sobre povo, e o dominador só vai mudando. Deus não fala mais, Deus não se comunica, as pessoas estão, durante os 400 anos anteriores, até nós chegarmos nesse momento histórico que nós estamos tratando aqui, simplesmente sem uma comunicação direta de Deus. No ano 167 a.C., as coisas vão se agravar mais ainda, porque um dos generais de Alexandre o Grande, depois da morte dele, assume um controle sobre essa região, um general chamado Antíoco Epifânio. E para poder fazer uma demonstração de poder para o povo de Israel, para poder mostrar que agora o estilo de vida helenístico é que ia predominar, eles sacrificam um porco no altar do Senhor. É talvez o símbolo que mais cria calamidade, que mais comunica tragédia e senso de desespero para um judeu. O altar do Senhor tinha sido profanado. E mais do que isso, pouquíssimas pessoas naquele período, elas se mantiveram fiéis à palavra de Deus, à Torá. Os jovens, eles começaram a sentir vergonha de serem circuncidados, porque eles eram obrigados a andarem seminus como os gregos. E muitos começaram a passar por operações para reverter a circuncisão, que era o sinal da aliança do judeu com Deus. Nesse contexto, surge uma família que se mantinha fiel ainda à palavra de Deus, a Torá. A família do sacerdote Matatias. Eles são conhecidos na história como Macabeus. Eles fundaram a dinastia dos Asmoneus. E eles vão levantar uma revolta contra o governo do Antíoco Epifânio. Em 166, 164, o filho de Matatias, Judas Macabeu, ele vai assumir porque o pai morreu, e eles vão instaurar um período onde o fundamentalismo religioso vai se tornar muito forte em Israel. É desse período que vão surgir os dois partidos principais que nós conhecemos aí na época de Jesus, os fariseus e os saduceus. É desse período que essa interpretação que Jesus vai combater da Torá vai surgir, porque o que nós temos na época de Jesus não é a Torá, o Antigo Testamento puro, é uma interpretação que foi criada por causa desse fundamentalismo necessário naquele período,
E nós temos, em 37 a.C., o Império Romano conseguindo destruir essa revolta, esse domínio dos macabeus e dominando, então, Israel. Você tem um tempo histórico que é extremamente calamitoso. Deus não fala, Israel continua a ser dominada. E por que então, num dia do ano, aquele ano em que o sacerdote entra no Santo dos Santos, Deus ia mandar um anjo falar com ele de verdade, porque durante muito tempo já não havia esse tipo de comunicação. É plausível, é aceitável que esse homem duvide. Agora, o que Deus fez com ele também é completamente aceitável, e não adianta você discutir com ele. Deus colocou ele em silêncio até que ele assumisse. O que eu quero defender aqui para você é que realmente é um homem em crise. É um homem em crise que vai ficar em silêncio, mas também muito motivado por causa do silêncio de Deus. Mas o que é muito interessante também é que nesse contexto distante, a figura feminina, ela é exaltada. E tem sempre uma feminista radical por aí dizendo que as escrituras são extremamente machistas, que as escrituras são extremamente radicais e contra as mulheres. Nós temos nessa passagem o mover de Deus completamente ligado à submissão de duas mulheres à vontade e à revelação de Deus. Isabel vai ser a mãe do profeta que vai preparar o caminho do Senhor, e Maria vai ser a mãe do Senhor. Mulheres que são humilhadas dentro do seu contexto, principalmente Isabel, porque era estéril, e a esterilidade era vista em Israel como um símbolo de humilhação e de vergonha, são honradas. Pode passar o próximo aí para mim. O contexto imediato é que a dúvida, ela não existe para sempre. É normal que homens de Deus, como o sacerdote Zacarias, eles duvidem. Existe um mito, existe uma ideia muito errada por aí, de que homens de Deus, de que mulheres de Deus, eles não podem duvidar. Eles não passam por crises. Eles passam por crises e eles duvidam o tempo todo. Eu não sei, mas eu acho que eu duvido mais que os outros. Eu acho que pelo menos uma vez por semana eu duvido que Deus existe. Mas depois Deus vai lá e abranda as minhas dúvidas. Eu duvido que Ele vai cuidar de mim completamente. Eu duvido que Ele vai resolver os problemas do Brasil. Eu duvido várias vezes durante a semana sobre várias questões. Porque não é uma vergonha duvidar. Davi duvidou, Abraão duvidou, aqueles que a gente considera os maiores heróis e heroínas da fé, eles duvidaram. Eles tinham dúvidas, eles tinham crises, eles entravam em momentos da sua história que eram extremamente conflitantes. O problema não é esse, o problema é quando a dúvida nos torna infrutíferos, a dúvida nos paralisa, a dúvida, ela perdura e passa a ser o centro da nossa vida. Mas existe um momento em que, quando nós estamos vivendo esse drama da dúvida, esse drama da angústia, esse drama do medo, em que, se Deus continua sendo o centro, a submissão e a fé vão triunfar sobre a tradição. Foi o que aconteceu com Zacarias. Nos versos 57 a 66, nós vamos ver que chega um momento
em que ele vai precisar decidir se ele acredita naquela revelação que Gabriel fez a ele. Né? Gabriel tinha dito para ele: olha, porque você duvidou do que eu, o Gabriel, o anjo que assiste diante do Senhor, trouxe de revelação de Deus para você e para sua esposa. Você vai ficar mudo até o nascimento da criança. Você vai me dizer, é muito fácil agora ele acreditar, porque agora Gabriel se revelou, ele está sofrendo, ele foi privado da fala durante todo esse tempo. São sinais indeléveis, são sinais inegociáveis, sinais inequívocos de que Deus está agindo. Ainda assim, eu já vi muita gente continuar, apesar desses sinais, sendo rebelde em relação a Deus, continuar duvidando de que Deus age. Sabe qual que era a última fronteira de dúvida que Zacarias podia estabelecer? Quando as pessoas começaram a dizer para Isabel: não, o nome do garoto não pode ser João, porque não tem ninguém na família de vocês que se chama João. Eles estão falando de tradição, eles estão falando de transmitir a identidade de uma família, geração após geração, o que era extremamente importante para o povo de Israel, muito mais, como o Pipe disse para nós na semana passada, do que é para nós. A questão do nome era fundamental para eles, e João era um nome que não tinha significado nenhum para a família de Zacarias e de Isabel. Então esse garoto não pode se chamar João Batista, ele tem que se chamar Zacarias. Naquele momento em que eles perguntaram para Zacarias: e aí, o que você diz? Ignorando o que Isabel dizia, relegando Isabel ao papel dela, na sociedade patriarcal, o papel de mulher. Ele podia dizer assim: realmente, o nome dele tem que ser Zacarias. E aí ia mostrar que ele continuava duvidando da ação de Deus e que ele preferia a tradição religiosa que vinha desde Moisés até ele e que tinha sido fortalecida nos últimos 2 séculos, do que acreditar que Deus estava se revelando para um ser miserável como ele. Pela graça de Deus, ele resolveu acreditar que é Deus que estava agindo. E ele escreve na plaquinha que o nome do garoto dele, tinha que ser João Batista. Como o Pipe disse na semana passada, pode parecer nada para a gente isso, mas para Zacarias significava a mudança da identidade histórico-familiar de Zacarias. É isso que estava sendo mudado naquele momento. Estava sendo criada uma nova identidade, não mais baseada na tradição, mas baseado numa nova maneira de se relacionar com Deus. Esse é o contexto que cerca esse texto que nós lemos. Um contexto de um homem com dúvida, onde mulheres são honradas, onde pessoas insistem em não ouvir as mulheres, e onde um homem finalmente, ele se submete e ele se rende à ação de Deus. E se nós pensarmos em nós mesmos, nós vamos ver que é extremamente difícil nós acreditarmos na ação de Deus. Quando aparecem grandes coisas, quando Deus fala determinadas coisas conosco, como que nós somos resistentes no início? Eu me lembro quando eu era um garoto, e eu era um garoto mesmo, ano de 96, junho de 96, eu entendo Zacarias por causa dessa experiência. Eu tinha 8 meses de namoro, junho de 96.
E a Tatiana, na casa dos pais dela, eu na casa dos meus pais, no mesmo dia, nós tivemos um sonho. O sonho, ele era diferente, mas as características centrais eram iguais. No sonho, Deus mostrava para nós um garotinho, um recém-nascido. E uma voz dizia: o nome dele vai ser Emanuel. As pessoas, elas tinham todos os elementos para duvidar daquele sonho, que aquele sonho fosse uma coisa de Deus e que tivesse a mínima chance para ele se concretizar. Em 96, nesse período, eu ainda ia começar, eu estava completando o básico de teologia da FAT. Eu não era seminarista da igreja. Na verdade, eu trabalhava num emprego que eu não recebia dinheiro nenhum, porque eu sempre fui péssimo nisso, vender. Só para poder dar uma satisfação para a família da Tatiana, eu aceitei o emprego de corretor de imóveis. Meu irmão, eu era terrível para isso, eu era horrível, e eu nunca consegui vender nada, nunca entrou dinheiro nenhum. Então, humanamente, não havia perspectiva nenhuma. Independente disso, 7 anos e meio depois, no ano de 2003, dezembro de 2003, um garotinho nasceu. E ele tinha características extremamente semelhantes com o garotinho do sonho da Tatiana e do meu sonho. Você vai dizer, você está forçando a barra, pastor. A submissão e a fé triunfam. Experiência é experiência, por isso que eu estou te dizendo que ela não tem que ser padrão para você. Ela foi a minha experiência e a experiência da Tatiana com Deus. E toda vez que eu olho para o Emanuel, eu sei que ele é o nosso milagre. É por isso que eu entendo esse sujeito, é por isso que tanto a dúvida quanto o triunfo dele sobre a dúvida fazem sentido para mim. Porque eu também duvidei, eu também tive medo que aquilo nunca concretizasse. Foram 7 anos e meio desde aquele sonho. Muita humilhação, muita alegria, muita angústia, muito medo, muita dúvida, muito tudo se passou. E você também tem várias experiências para contar sobre isso, que envolvem dúvida e triunfo da fé sobre a dúvida. Mas a gente tem tanta vergonha de duvidar. Então, o homem que cantou a canção de Deus sobre seu filho. Primeiro tópico, a canção de Deus sobre João Batista enche seu pai do Espírito Santo. Então, no verso 67, pode avançar. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Uma canção. O que eu estou chamando de canção de Deus é a profecia. Uma profecia, uma canção de Deus, para ser chamada assim, ela não pode ser centrada no homem. Zacarias poderia ter escrito um poema ou uma canção sobre o filho dele, mas não a que nós lemos. Poderia ser uma música, uma canção toda melodramática, emocionada, e por aí vai, como eu escrevi uma poesia para o meu filho quando ele tinha 1 ano de idade. Mas o texto está dizendo para nós que tudo que nós vamos ler a seguir foi a ação de Deus sobre um homem.
foi o enchimento do Espírito Santo em um homem que o levou a profetizar. A última vez que nós temos registro de Deus falando através de profecia, tinha sido há 400 anos atrás, nesse texto, quando Deus entrou em silêncio. É isso que torna a canção de Deus, através de Zacarias, tão tremenda, tão poderosa. 400 anos depois, não para aqueles homens, para os fariseus, para os saduceus, para os poderosos de Jerusalém, mas para um sacerdote humilde lá da Galileia. Deus se revela através da profecia, e isso é obra do Espírito Santo. No ponto 2, nós temos a canção de Deus sobre João Batista revela sua visita redentora ao seu povo. Então, além da canção de Deus sobre João Batista, ela ser focada no enchimento do Espírito Santo, ela também revela a visita de Deus ao seu povo. E tudo isso tem um contexto extremamente significativo, porque Deus já não visitava mais seu povo. Então a profecia começa da seguinte maneira: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. A canção de Deus sobre João Batista, que Zacarias canta, é uma canção tão bonita porque ela não começa centralizada em João Batista. Ela não começa centralizada no homem. Deus não está falando através de Zacarias ali sobre João Batista inicialmente. Ele está falando sobre um outro garotinho que vai nascer. Ele está falando sobre Jesus. Ele está falando que o filho de Zacarias, João Batista, é o anúncio, é o sinal de que Deus vai visitar a terra, de que Deus vai deixar o alto e sublime trono dele e vai visitar a terra, ele vai se esvaziar da sua glória. É muito bonito que o texto lembre, que o texto traga a memória do povo de Israel, que Deus nunca se esquece das promessas dele, porque Deus tinha prometido a Davi que ele suscitaria o descendente fiel da sua linhagem. E agora, aquele sacerdote lá na Galileia, ele está anunciando justamente isso, que a linhagem de Davi não foi esquecida, que Deus tinha falado através dos santos profetas na antiguidade e que agora Deus vai cumprir, que um outro bebê vai nascer e que ele pertence à linhagem de Davi, assim como João Batista também, e que ele é o representante de Deus na terra, ele é o próprio Deus. Isso é extremamente significativo para o povo de Israel, e às vezes vai trazer interpretações equivocadas, porque aquelas pessoas estão esperando um Messias político, um Messias que vai livrar elas do domínio romano. É isso que os sacerdotes lá de Jerusalém, é isso que os fariseus, é isso que os saduceus estão esperando. Eles querem um homem poderoso, como Alexandre o Grande, como os Césares eram, porque eles se acostumaram muito rápido com o modelo que cercava eles. E é por isso que é tão interessante que esses dois homens
o anunciador de Deus e o próprio Deus, eles entrem na terra através da forma mais frágil que existe, a forma de um bebê. E o texto é extremamente feliz para poder mostrar isso, que o poder no reino de Deus, ele não está focado na questão de quem é mais capaz, de quem tem mais poder militar, de quem tem mais poder econômico. Mas, no reino de Deus, todas as coisas são invertidas. Todas as coisas, elas são de ponta cabeça. Os exaltados vão ser humilhados. E os humilhados, eles vão ser exaltados. No nosso reino, nós esperamos messias como Aécio Neves, como o Lula, como a Dilma, como o Eduardo Cunha e tantos outros por aí, para resolver a situação do Brasil. No reino de Deus, é um bebê que vai fazer isso, que vai crescer, que vai sujar as fraldas, que vai ter problemas de aprendizagem no processo de crescimento dele. E tantas outras coisas assim. Porque Deus quer mostrar que é a humildade, que é a humanidade, que é a ação de Deus através do homem, de um homem que cresce, de um homem que se desenvolve progressivamente, é que vai mudar as coisas. E não dos poderosos da terra. É dos poderosos da terra que esse bebê veio livrar os homens daqueles que nos odeiam, daqueles que não conseguem perceber que a mentalidade de Deus é a única mentalidade correta. E o texto é muito lindo porque fala, olha, ele veio mostrar misericórdia, por quê? Porque Deus nunca se esquece da aliança dele. Você pode se esquecer da aliança que você fez com Deus, mas o texto da palavra de Deus diz o seguinte: Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. É por isso que a aliança de Deus, comigo e com você, não se baseia em nós, não se baseia numa troca. Eu faço isso e Deus faz aquilo. A aliança de Deus com nós se baseia só no que Deus pode fazer por nós. Porque o problema do ser humano, e Deus sabe, é o seguinte: é só apertar um pouquinho o ser humano, que ele vai negar, que ele vai trair, que ele vai esquecer, que ele vai abandonar. Mas Deus é fiel e justo. Ele nunca esquece da aliança que ele fez com a gente. Isso é misericórdia, sabe por quê? Porque nós não merecíamos que João Batista, e nós não merecíamos que Jesus Cristo nascesse. Nós não merecíamos que um garotinho vivesse uma vida completamente limitada, como João Batista vai viver, para poder preparar o caminho do Senhor. Isso é graça. E nós também não merecíamos que o próprio Deus viesse à terra. Isso é misericórdia. Nós merecíamos o castigo. Eu sempre vejo pessoas nas aulas que eu dou e em conversas com amigos dizendo assim para mim, eu ouço, né? Ver é difícil. Eu ouço as pessoas dizendo assim para mim: olha, pastor, se Deus salva só quem Ele quer, Ele é injusto. Essas pessoas, elas nunca pensam, elas não param um segundo para pensar o seguinte: que justiça de Deus, que Deus seria extremamente justo se Ele mandasse todo mundo, como diz a expressão, para os quintos dos infernos. Porque todo mundo pecou e destituído está da glória de Deus. A justiça de Deus é mandar todo mundo para o inferno, porque todo mundo merece isso. Mas misericórdia é quando Deus se revela para poder salvar quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para Ele fazer a obra dEle na terra.
E a dificuldade que a gente tem é de equilibrar, de saber que no caráter de Deus sempre existe equilíbrio. Deus não é só justo e nem é só misericordioso, Ele é os dois. E existe o último discurso que eu quero falar com vocês, quando no texto diz assim, Ele veio resgatar a gente, pode voltar, resgatar a gente da mão dos nossos inimigos, para que a gente sirva sem medo, em santidade e justiça. Eu já ouvi muita gente dizer para mim o seguinte, Provérbios, versos 1, capítulo 1, verso 7, temor e tremor, nós temos que servir a Deus com medo. Temor e tremor não são igual a medo. Temor e tremor invocam santidade e justiça. Ninguém dá conta, durante muito tempo, de se relacionar com uma pessoa da qual ela tem medo. O relacionamento sempre vai ser um relacionamento falsificado. Um relacionamento que não é relacionamento. E é por isso que tantas pessoas que se relacionam com Deus, através do medo, através da culpa, chegam a um ponto em que elas abandonam esse medo e culpa, elas buscam ajuda, elas vencem isso, ou elas abandonam o caminho da fé. Porque ninguém consegue se relacionar com um Deus do qual elas têm medo. É muito mais difícil para mim, eu confesso isso, do que para muita gente, porque a gente associa Deus com a figura paterna, ter medo de Deus. É muito complicado para mim, ter medo de Deus. Porque o pai que eu tive, humano, foi uma figura sensacional. Foi um pai sensacional. Mas tem gente que não tem esse nível de experiência. E é por isso que a gente tem que aprender que Pai Celestial não é igual a Pai da Terra. Que, aliás, é muita coisa diferente. Que, aliás, o Pai da Terra não serve como um padrão nunca do Pai Celestial. Vamos avançar, meu irmão? O último ponto é a canção de Deus sobre João Batista revela sua identidade e missão. A identidade de Deus e a identidade de João Batista e a missão de cada um deles. Os versos dizem o seguinte, pode avançar. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O que existe de mais lindo nessa passagem é que a missão de João Batista está intimamente relacionada com a missão de Deus. Elas são inseparáveis. Nós temos uma tendência de dizermos assim, isso é minha missão, isso é minha função, e isso é função de Deus, é missão de Deus. Elas estão misturadas. Ele é profeta, mas é profeta do Altíssimo. A identidade dele é essa, profeta do Altíssimo. É uma identidade que depende da relação dele com a própria identidade de Deus e com a missão de Deus. E qual que é a missão dele? É ir adiante de Deus, é abrir o caminho de Deus, é levar as pessoas à consciência de que elas estão no caminho equivocado, de que o caminho dos fariseus, o caminho dos saduceus, o caminho da tradição religiosa não está aproximando elas de Deus, que eles são pecadores e que eles têm que ter consciência disso e se arrependerem, porque está vindo
adiante dele um homem, um Deus, que vai dar realmente para eles o ensino, a revelação verdadeira do que é se relacionar e servir a Deus. Mas se eu não me arrepender, se eu não tomar consciência de que eu preciso mudar de caminho, eu não vou estar preparado para aquilo que o homem Deus vai me falar. E nessa mistura de identidade e de missão do homem João Batista e do homem Deus, quando João Batista diz que João Batista é aquele que vai preparar o caminho da salvação, é aquele que vai dar conhecimento da salvação para o seu povo, ele já está falando de Jesus. Ele está falando, olha, esse garoto, seu filho, ele vai trazer a consciência de que só o Filho de Deus é que pode salvar. De que só o Filho de Deus é que pode transformar as pessoas. De que só o Filho de Deus é que pode perdoar pecados. De que só o Filho de Deus é que pode causar nas entranhas de Deus misericórdia, para que Deus olhe de maneira diferente para os homens. Então essas duas missões, essas duas identidades, elas estão misturadas. É uma coisa extremamente tremenda que Deus conte com a gente. E é mais ainda tremendo, como que é difícil para nós percebermos que é só Jesus Cristo que salva. É ainda difícil para nós, como cristãos, perceber que só Jesus Cristo que salva. É por isso que João Batista é tão importante, porque aquelas pessoas tinham as mesmas dificuldades que nós temos ainda hoje em dia, porque nós acreditamos ainda que os nossos esforços salvam. Nós ainda, muitos de nós, em muitas igrejas, ainda acreditamos que todos os caminhos levam a Deus. Que no final das contas, lá no céu, vão ter budistas, vão ter muçulmanos, vão ter shintoístas, vão ter espíritas, porque todos os caminhos levam a Deus. Eu quero te dizer uma coisa, querido. A canção de Deus sobre João Batista, ela diz para nós o seguinte: só tem um caminho que leva para Deus. Não é você, não é nenhum método de outra religião. O caminho de Deus para a salvação é único, é Jesus. Não é Jesus e mais um plus. Não é Jesus mais o espiritismo. Jesus mais o islamismo. Jesus mais o judaísmo. E como tem igreja hoje em dia que adora judaísmo. Nada disso. É só Jesus. Tá, o que isso tem a ver com você? Próximo slide. Como um bom puritano. Doutrinas e suas aplicações práticas desenvolvidas no texto. Primeira doutrina, pneumatologia, para descomplicar a doutrina do Espírito Santo, que você pode perceber no texto. Lucas 1,67. Bom, o que aquela passagem especificamente ela enfoca? Um Deus que te enche dele mesmo, porque o Espírito Santo é Deus, para que você possa, de uma maneira sobrenatural, que você, de uma maneira natural, não teria capacidade para desenvolver uma ação específica dentro do plano e da vontade de Deus. No caso de João Batista, porque ele foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou, Deus deu um dom para ele, naquele momento, deu a capacidade de profecia. Na sua vida, e dom e talento é completamente diferente. Dom é uma coisa que Deus dá. Talento é uma coisa natural. É uma coisa que você desenvolveu através de habilidade. Que nem habilidade para aprender. Tem gente que tem habilidade para ensinar.
Mas Deus, Ele vai te dar capacitações. Para quê? Para aquilo que aconteceu com João Batista, para servir o reino de Deus. Quando Deus te enche do Espírito Santo, e quando Ele te dá um dom, mais de um dom, Ele pode te dar quantos dons Ele quiser, não é para o seu ego ser cheio, não é para você dizer assim, como eu sou o cara da igreja, porque eu falo em línguas, e eu ainda vou e interpreto, eu sou um melhor por causa disso. É para você ter consciência daquilo que o nosso pastor fala com a gente em todo o culto, de que nós temos que servir uns aos outros. Deus te enche do Espírito Santo, e Ele te dá um dom, e Ele te deu um dom, querido. Ele com certeza te deu um dom, porque não há nenhum cristão que não tenha sido visitado por Deus. Para quê? Para poder servir a igreja, para poder servir seu irmão. É para isso que existe o dom. E é tão bonito o motivo desse dom existir, porque ele tira a gente do centro e nos ajuda, através da ação de Deus, a nos preocuparmos com o outro, a querermos abençoar o outro. É disso que o dom do Espírito Santo fala, de nós estarmos tão fora de nós, que nós vamos buscar honrar mais o outro do que a nós mesmos. Essa é a função do dom espiritual. E se nós estivermos fazendo o contrário, nós ainda não entendemos nada. Se nós estivermos nos promovendo com o dom que Deus nos deu. O segundo ponto é a doutrina da salvação, a soteriologia. É muito bonito como Deus traz à memória, naquele texto, a questão da salvação. E é muito importante que nós lembremos, todos os dias das nossas vidas, que a salvação, ela foi derramada sobre nós. A salvação, ela não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. E você vai sendo desenvolvido pelo Espírito Santo para se tornar tudo aquilo que Deus sonhou. Mas por quê? Porque um dia Deus visitou a terra. Porque um dia, Deus, mesmo antes que houvesse mundo, como na canção estava dizendo, quando é que Deus te salvou antes dos seus pecados? Deus te salvou antes dos seus pecados, lá na eternidade, porque você estava, toda a humanidade, eu e você, estávamos juntos lá em Adão, quando Adão e Eva pecaram. Deus não te salvou só naquele tempo histórico da cruz, quando Jesus se sacrificou. A cruz é a materialização de uma ação de Deus que já tinha acontecido na eternidade, antes que houvesse mundo. É disso que Deus está falando. E Deus quer te lembrar nessa manhã que Ele não vai esquecer das alianças que Ele fez com você, do pacto que Ele fez com você, mas que o mais importante no processo é que você viva uma vida de santidade e justiça, porque isso é o sinal de que você é salvo. E para finalizar, a que eu acho talvez a mais importante aí para nós guardarmos: a relação entre a doutrina do homem e a doutrina de Cristo. Nós acabamos de abordar isso. Mas às vezes fica muito mais difícil no nosso dia a dia perceber isso. Fica difícil para a gente perceber que Deus deu uma identidade para nós, que Deus deu uma missão para nós, independente do que nós fazemos, se nós somos pastores, se nós somos professores, se nós somos líderes de ONGs, se nós somos advogados, se nós somos garis, se nós somos estudantes, o que seja. Às vezes a correria do nosso dia a dia faz com que nós menosprezemos aquilo que Deus tem dado para nós. Aquilo que nos faz ser quem nós somos, a nossa identidade, a nossa missão. Porque identidade e missão não tem a ver só com ir lá para a África,
ir lá para a Europa, que está se tornando um continente profundamente incrédulo, e nada disso. Missão tem a ver com o mais profundo do nosso ser e com o que nós fazemos para cumprir isso. Então, um empresário, ele tem uma missão. Um estudante tem uma missão. Um padeiro tem uma missão. E essa identidade de cada pessoa, a identidade de mãe, a identidade de pai, a identidade de mulher, a identidade de homem, elas se misturam. Elas se relacionam com quem Deus é e com a missão de Deus aqui na terra. Por quê? Porque Deus continua controlando a nossa história. É por isso que eu falei lá no começo, que é tão normal nós duvidarmos. Se você parar um segundo aí para pensar, nos momentos de crise que você passou, nas dúvidas que você já teve, mas que você nunca contou para a sua esposa, que você nunca contou para o seu marido, que na verdade você nunca contou para ninguém, porque você chega até a sentir vergonha de duvidar, você vai perceber que essas dúvidas, que essas angústias, que esses medos, eles também fazem parte de você, e que ao contrário de você que se condena, Deus nunca chegou no seu ouvido e começou a dizer assim, como você é uma desgraça, você é uma vergonha para mim. Quando você duvida, quando você tem medo, quando você peca, você afeta a minha identidade, a minha missão, você atrapalha aquilo que eu tenho para você. Deus é tão Deus, que o trabalho dele vai continuar em você, independente das suas dúvidas, dos seus medos, das suas angústias, dos seus pecados, de tudo de ruim que você tem. Eu li um livro que me marcou muito. É um livro que você devia ler. É um livro que mete medo na gente, porque fala da gente. É de um padre que morreu tem pouco tempo. O nome desse padre ex-padre, aliás, é Brennan Manning. O nome do livro é O Impostor que Vive em Mim. Tem gente que já começa a querer dizer assim, misericórdia, ao ouvir o título. Sim, queridão. A antropologia, a relação da antropologia, da doutrina do homem, com a doutrina de Cristo, ela mostra que tem um impostor dentro de você, e que ele não é uma pessoa diferente de você, porque ele é você, mas você fica tentando sufocar ele o tempo inteiro. Só que a novidade é a seguinte, enquanto você não aprender a se relacionar com ele, ele nunca vai embora, ele nunca vai ser vencido, porque ele precisa ser tratado. Eu lembro, quando eu era um garoto, que aconteceu uma experiência comigo, quando eu tinha 8 anos. Eu perguntei para minha mãe assim, mãe, de quem que a senhora gosta mais, de mim ou da minha avó? E ela nem pensou 2 vezes para responder, claro que é da minha mãe. Hoje eu também consigo rir com você, mas durante 26 anos, 26, 27 anos, aquele menino de 8 anos se tornou um impostor dentro de mim. E toda a relação que eu passei a ter com minha mãe passou a ser determinada por aquele menino de 8 anos. Todas as vezes que havia uma oportunidade, uma coisa bacana acontecendo entre a minha mãe e eu, como quando, por exemplo, eu a preparei para o batismo e eu a batizei, o menino de 8 anos voltava e dizia, não confia nela.
ela vai te abandonar. Ela está fazendo com seu filho a mesma coisa que ela fez com você. O impostor sempre voltava. Ele sempre estava lá. Até o dia em que o Espírito Santo, através da minha esposa, ele me tratou, ele trabalhou em mim, e eu tive que aceitar aquele garotinho de 8 anos para que ele pudesse ir embora. Para que o homem de 35 anos pudesse ficar. Né? Hoje eu já sou um homem de 40, né? Ok, meus irmãos? Amém? Então, repassando rapidamente, volta lá, queridão, nos pontos, para nós orarmos. Ponto 1, volta lá no ponto 1. A canção de Deus, pode avançar, pode ir, vai. Então, a canção de Deus sobre João Batista enche seu pai do Espírito Santo. Ponto 2. A canção de Deus sobre João Batista revela sua visita redentora ao seu povo. E ponto 3. A canção de Deus sobre João Batista revela a identidade de Deus e a identidade de João Batista e a missão de cada um deles. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, graças às doutrinas do Espírito Santo, da salvação e da relação entre a doutrina do homem e a de Cristo. Porque se o texto bíblico não faz sentido para nós, as doutrinas são mortas, o texto bíblico é morto. Mas Deus sempre disse, e vai continuar dizendo para nós, Deus é um Deus de vivos e não de mortos, porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele ensinou a governar, Ele aconselhou para tudo criar, nada se compara a Ti, Senhor. Tu és grande, grande, Tu és grande, Tu és grande, grande, Tu és grande. Quando eu olho o horizonte, vejo Tuas nuvens nos céus, brancas como a neve sem ter fim. Mostram o quanto és tremendo, incomparável Tu és. És soberano e no trono estás. Ele ensinou a governar, Ele aconselhou para tudo criar, nada se compara a Ti,